Olá, amigos! O mundo selvagem não é para amadores. Nesse episódio vamos conhecer a história de 8 pessoas que foram comidas vivas por animais. 18 de outubro de 2015. Era uma tarde quente e sem vento na província de Limpopo, África do Sul. Ao longo de uma estrada de acesso de cascalho que contornava uma reserva privada de vida selvagem. O calor fazia a savana brilhar enquanto insetos zuniam baixo pelo mato seco. Perto da linha de árvores, um sedã prateado desacelerou e parou sob o sol do fim do dia, o motor ainda funcionando, a lente da câmera capturando a luz dourada. De longe parecia uma cena comum, quase rotineira, mas o veículo estava parado dentro de uma zona de predadores, área marcada por atividade recente de leões e com histórico de incidentes envolvendo janelas abertas e movimentos imprudentes. Edward Eddie King, de 52 anos, era engenheiro mecânico em Joanesburgo. Pai de 2 filhos, havia tirado o fim de semana para uma escapada rápida com sua filha mais nova, Yuna, uma universitária de 19 anos em recesso acadêmico. Ed sempre fora apaixonado por viagens de vida selvagem e a reserva privada que escolhera oferecia uma alternativa mais tranquila às áreas nacionais superlotadas. Para ele, a viagem era uma oportunidade de reconectar. Para Yuna, era mais um compromisso. Ela passou a maior parte do trajeto no banco do passageiro, fones de ouvido ligados, deslizando o dedo pelo celular, pouco atenta ao que acontecia ao redor. A última parada deles foi em uma pequena clareira perto do rio Letaba. Ed estacionou o carro ligeiramente fora da estrada principal para fotografar a paisagem sob a luz do final da tarde. Ele saiu do veículo, caminhando alguns metros pela grama para conseguir um ângulo melhor. A janela do lado de Yuna permaneceu entreaberta para ventilação. Embora a reserva fosse privada, ela operava sob regulamentos rigorosos de vida selvagem estabelecidos pelo governo. Visitantes podiam dirigir seus próprios veículos pelas rotas designadas, mas regras claras estavam em vigor nas zonas de predadores. Era proibido sair do carro, abrir janelas ou interagir com qualquer animal sob qualquer circunstância. Essas normas eram impressas nos mapas do parque, afixadas nas entradas e repetidas verbalmente na recepção. No entanto, como acontece em muitas reservas menores, a fiscalização dependia principalmente da responsabilidade dos visitantes. Nem Ed nem Yuna perceberam o grande leão macho deitado na grama alta nas proximidades. O animal repousava à sombra, a menos de 15 metros da estrada, perfeitamente camuflado pelo pó e pela vegetação parada. Leões são predadores de emboscada. Machos adultos podem ultrapassar 180 kg e não espreitam como leopardos nem rugem antes de atacar. Eles aguardam, imóveis, silenciosos, pacientes, até que a oportunidade perfeita se apresente. Na última hora da luz do dia, seus sentidos ficam ainda mais aguçados. O movimento de Yuna no banco foi o que desencadeou o ataque. O leão se levantou num só movimento e avançou em carga contra o carro. Com uma patada poderosa, golpeou a porta do passageiro e, usando o peso do corpo, forçou cabeça e ombro através da abertura da janela. Yuna gritou quando as garras rasgaram seu braço e clavícula. As mandíbulas do leão se fecharam em seu torso, puxando-a violentamente para fora, enquanto suas pernas ficaram presas sob o console central. Ao ouvir o barulho, Ed correu de volta. Alcançou o lado do motorista e tentou abrir a porta, mas o peso do leão a mantinha travada. Em desespero, correu até o lado do passageiro gritando e tentando distrair o animal, chegando até a golpeá-lo. O leão soltou Yuna e girou agressivamente. Em segundos lançou-se sobre Ed. O impacto o jogou de costas no mato seco e o animal o seguiu, arrastando-o para longe do carro. Dentro do veículo, Yuna ainda estava consciente, mas sangrava muito. Seus ombros e peito estavam dilacerados e seu corpo parcialmente caído sobre o console. Durante a luta, o carro deslocou-se no cascalho e ficou preso numa posição irregular. As portas da frente estavam travadas. Yuna não conseguiu se mover novamente. O carro foi descoberto aproximadamente 15 minutos depois por outro grupo de visitantes, que notaram a posição estranha do veículo e a ausência de pessoas nas proximidades. Eles usaram o rádio para chamar os guardas da reserva. Quando a equipe de resposta chegou, o leão já havia se retirado para a vegetação densa. Ed foi encontrado sem vida a poucos metros do carro. Yuna, dentro do veículo, também não apresentava sinais vitais. O leão foi localizado no dia seguinte e sacrificado. Marcas de mordida,
Vestígios de sangue e evidências forenses confirmaram que era o responsável pelo ataque. As mortes foram atribuídas a uma combinação de lacerações profundas, perda massiva de sangue e traumas contundentes. A principal causa da morte de Ed foi a fratura de uma vértebra cervical, consistente com o impacto do ataque. Em resposta, a reserva implementou novas regras de segurança. As janelas deveriam permanecer totalmente fechadas em zonas de predadores, independentemente do clima ou do conforto dos passageiros. Também foram adicionadas patrulhas móveis e sensores de estrada para monitorar veículos que não seguissem as normas. Não houve coletiva de imprensa, apenas uma breve declaração pública confirmando o incidente e as novas restrições. Ed e Yuna foram homenageados em cerimônia privada pela família em Joanesburgo. O leão não recebeu nome público, e não foram divulgados comentários sobre seu histórico comportamental anterior. Nas densas florestas da África, um fotógrafo de vida selvagem experiente se aproximava perigosamente de algo que não compreendia por completo, e sua última foto se tornaria um registro sombrio do que acontece quando o respeito pela natureza é substituído pelo excesso de confiança. James Harrington, natural de Montana, nos Estados Unidos, era um fotógrafo premiado, com mais de 25 anos de carreira, documentando animais selvagens em seu habitat natural, por 6 continentes diferentes. Suas fotos haviam estampado as capas de revistas renomadas como National Wildlife, Camas, The Nature of the West, entre outras publicações. Aos 48 anos, James era conhecido por sua abordagem destemida e pela profunda admiração que nutria pelos grandes primatas, gorilas, orangotangos e, especialmente, chimpanzés. Sua especialidade era capturar expressões, as emoções quase humanas que ele via nos olhos desses animais, o que o tornava um dos mais respeitados no ramo. Em abril de 2019, James embarcou naquela que acreditava ser a maior realização de sua carreira, uma expedição de 3 meses à remota floresta de Nong, em Ruanda, com o objetivo de fotografar uma comunidade rara de chimpanzés selvagens pouco registrada em imagens até então. Apesar de esse grupo ser estudado há anos por primatólogos, quase não existiam fotos de qualidade mostrando-os em seu ambiente natural. James estava determinado a mudar isso. A jornada até Nong foi exaustiva. Depois de pousar em Kigali, capital de Ruanda, ele enfrentou mais de 8 horas de estrada esburacada até chegar à vila de Kitabi, localizada na borda da floresta. A imensa área florestal, com aproximadamente 1.000 km², abrigava 13 espécies diferentes de primatas, incluindo uma população considerável de chimpanzés. Sua chegada despertou curiosidade. Visitantes estrangeiros já eram raros, e um americano solitário com equipamentos fotográficos sofisticados era ainda mais incomum. Naquela mesma noite, o ancião da vila, Mutara, solicitou uma reunião. Através de um tradutor, ele alertou James sobre os perigos que o aguardavam. Explicou que aqueles chimpanzés não eram como os mostrados em documentários. Eram territorialistas, imprevisíveis e, por vezes, brutais. Contou sobre um ataque ocorrido 3 anos antes, em que um morador local perdeu um olho e vários dedos. James ouviu com atenção, mas descartou as preocupações. Já havia fotografado grandes primatas pelo mundo. Gorilas em Uganda, orangotangos em Bornéu, chimpanzés na Tanzânia. Sentia que conhecia o comportamento desses animais. Sabia quando manter distância e quando recuar. Para ele, os moradores não compreendiam sua experiência. Na manhã seguinte, ele partiu com seu guia local, Emanuel, um homem nascido em Kitabi e com vasto conhecimento da floresta. Emanuel reforçou os alertas de Mutara, dizendo que os chimpanzés daquela região, especialmente os mais jovens, eram menos acostumados a humanos e, por isso, mais agressivos. Durante uma semana, James seguiu as recomendações à risca. Manteve a distância mínima recomendada de 25 metros. Usou lentes teleobjetivas e respeitou os limites. Mas a vegetação densa prejudicava a iluminação e as imagens obtidas não tinham a intensidade que ele buscava. Faltava a intimidade crua, o olhar direto que tornava seu trabalho único. A frustração começou a tomar conta. James sentia que precisava chegar mais perto. No 10º dia da expedição, anunciou sua intenção de adentrar mais profundamente na floresta. Seu objetivo era encontrar uma comunidade liderada por um chimpanzé alfa notório chamado Kiga. Emanuel hesitou.
Disse que aquele grupo era instável, raramente observado de perto. Mas James já havia decidido. Insistiu, e Emanuel, embora relutante, concordou em acompanhá-lo. Eles partiram antes do amanhecer. Caminharam por mais de 3 horas através da mata fechada, onde o calor e a umidade eram sufocantes. James estava encharcado de suor, mas sua empolgação crescia. Em certo ponto, começaram a ouvir os sons dos chimpanzés, gritos distantes que ecoavam pela floresta. Por volta do fim da manhã, encontraram o grupo. Aproximadamente 20 chimpanzés espalhavam-se por uma clareira e pelas árvores próximas. Alguns se alimentavam de frutas, outros se limpavam mutuamente, enquanto filhotes brincavam entre os galhos baixos. Sentado à margem da clareira estava Kiga, um macho imponente, com as costas salpicadas de pelos grisalhos e o rosto marcado por cicatrizes que contavam histórias de muitas lutas. Emanuel sussurrou que deveriam permanecer na borda da floresta, observando a distância. James concordou com um aceno, mas seus olhos estavam grudados no visor da câmera. A luz filtrava pelas copas, iluminando os chimpanzés de maneira perfeita. Era o cenário ideal, mas ainda não era o suficiente. Ele precisava estar mais próximo. Enquanto Emanuel se distraía observando uma fêmea com um filhote no peito, James começou a avançar lentamente. Centímetro por centímetro, movia-se com cuidado, sem movimentos bruscos. Seu coração batia forte, misto de medo e excitação. Aquela era sua chance de capturar a imagem perfeita, o tipo de foto que define uma carreira inteira. Quando percebeu, estava a cerca de 5 metros de Kiga, metade da distância segura recomendada. Pelo visor da câmera, conseguia ver todos os detalhes do rosto do chimpanzé. Os olhos inteligentes, o senho expressivo, a mandíbula poderosa. Prestes a apertar o botão do obturador, James viu Kiga levantar a cabeça subitamente e encará-lo. O olhar do chimpanzé mudou, de curioso para algo que James só conseguiu interpretar como fúria. O pelo de Kiga se eriçou. Ele se ergueu, revelando toda a sua estatura, pouco mais de 1,5 metros de altura, mas com a força equivalente a vários homens. Emanuel gritou para que James recuasse devagar. Mas já era tarde demais. Kiga soltou um grito estridente que fez os pássaros voarem das árvores. Os outros chimpanzés, que pareciam relaxados, mudaram imediatamente de postura. Agora atentos, alertas. James começou a dar passos para trás, mas tropeçou em uma raiz e caiu. Sua câmera caríssima despencou no chão. Naquele momento de vulnerabilidade, Kiga avançou. Com uma velocidade impressionante, o alfa atravessou a clareira como um raio. James mal teve tempo de reagir. Foi derrubado com um impacto brutal. O ar saiu de seus pulmões enquanto batia de costas no chão. Antes que pudesse se mover, Kiga já estava sobre ele, segurando seus braços com uma força esmagadora. Os dentes do chimpanzé, maiores e mais afiados do que James imaginava, brilharam à luz do sol antes de afundarem em seu rosto. A dor era insuportável. James sentiu o osso da bochecha se partir sob a pressão da mandíbula do animal. Emanuel gritava ao fundo, tentando distrair o alfa. Mas Kiga estava completamente focado no ataque. Outros 2 machos se aproximaram e passaram a morder as pernas de James, dilacerando músculos e rompendo artérias. Enquanto jazia morrendo no chão da floresta, James teve um lampejo de clareza. Todos os anos de experiência, o sentimento de conexão com a vida selvagem, nada disso importava naquele momento. Para aqueles chimpanzés, ele não era um fotógrafo, era uma ameaça. Emanuel conseguiu sobreviver subindo em uma árvore próxima. Assistiu horrorizado até que os chimpanzés desapareceram na mata. Quando os socorristas chegaram, encontraram o corpo de James dilacerado. Sua câmera ainda estava lá, intacta. No cartão de memória, a última imagem. Kiga, encarando diretamente a lente da câmera, com um olhar não de empatia, mas de algo antigo, primal, impossível de decifrar. A foto ganhou aclamação póstuma. Foi exibida ao redor do mundo por sua força e intensidade. Mas poucos sabiam que estavam olhando nos olhos do ser que havia encerrado a vida do homem por trás da lente. O corpo de James foi enviado de volta para Boston. Emanuel jamais voltou a entrar na floresta profunda. Em Kitabi, o ancião Mutara passou a contar a história de James para cada novo visitante. Um aviso, escrito em sangue: jamais subestime um chimpanzé. 9 de outubro de 2023. Começou como qualquer outra manhã da estação seca no Parque Nacional Ranthambore, na Índia.
uma área de aproximadamente 1.300 km², repleta de penhascos, ruínas antigas e território de tigres, no estado do Rajastão. O sol surgia sobre a grama seca e as árvores dispersas, lançando sombras compridas enquanto veados pintados pastavam de forma cautelosa pelas trilhas. Os pavões chamavam do alto das árvores. Os langures observavam, imóveis, dos afloramentos de arenito. E não muito longe dali, em um matagal alto a menos de 10 metros da estrada, um tigre já estava em movimento. Ranthambore é uma das reservas de tigres mais visitadas da Índia, famosa pela alta densidade de tigres de Bengala e pela facilidade em avistá-los. Mas essa visibilidade também traz riscos. Esses animais não são domesticados. São predadores de emboscada, silenciosos, territoriais e capazes de saltar quase 10 metros para atacar. Uma tigresa adulta pode pesar mais de 130 quilos e derrubar presas 3 vezes maiores. E, quando há filhotes envolvidos, o comportamento muda. Eles não blefam, não avisam e jamais dão uma segunda chance. Brandon Miller, fotógrafo de viagens de 33 anos, vindo do sul da Califórnia, havia chegado à Índia há menos de 2 semanas quando marcou seu primeiro safari em Ranthambore. Era sua terceira expedição no parque. Brandon era freelancer e crescia nas redes sociais, focando em aventuras, drones, vida selvagem e vídeos de experiências em destinos exóticos. Ele já havia publicado fotos de leopardos no Sri Lanka e de templos no Camboja. Amigos o descreviam como generoso e extremamente curioso, sempre valorizando os guias locais e dando os devidos créditos. A viagem à Índia seria o auge, capturar um tigre de perto. Brandon não era imprudente, mas era ambicioso. Naquela manhã ele dividia um jipe aberto com apenas outra pessoa, Raj Patel, um guia de safari com mais de 10 anos de experiência. Raj era conhecido por ser meticuloso, seguir rigorosamente as regras e sempre reforçar. Aos visitantes, permaneçam sentados, não se inclinem e jamais subestimem a distância até um tigre. Eles entraram na Zona 4 pouco depois do nascer do sol e passaram quase 1 hora observando veados, corujas e um par de chacais próximos a uma curva do rio. Por volta das 7h40 da manhã, Raji avistou 2 águias serpente-crestadas empoleiradas acima de uma clareira e parou o veículo para Brandon fotografar. O fotógrafo ajustou a lente reclamando da luz e então se levantou sobre o assento para conseguir um ângulo melhor. Raji o alertou para se sentar, mas já era tarde. A tigresa já os havia notado. Ela surgiu da esquerda, vinda do capim elefante alto, a apenas 10 metros. Mais tarde identificada como T-113, uma fêmea de 6 anos que patrulhava a área com filhotes, era conhecida pela agressividade. Sem qualquer aviso, ela saltou da vegetação e ultrapassou a lateral do jipe com velocidade assustadora. Brandon nem teve tempo de reagir. A tigresa o atingiu com as garras no ombro e nas costas, desequilibrando-o. Em instantes, cravou seus dentes no torso de Brandon e o puxou para fora do veículo, desaparecendo no matagal em meio a um borrão de movimento. O grito foi breve. O silêncio que se seguiu foi ainda mais angustiante. Raji imediatamente acionou o rádio. Permaneceu no veículo, fixando o olhar no ponto onde Brandon havia sumido. Os guardas do parque chegaram em poucos minutos, mas não encontraram nem o tigre nem Brandon. Equipes de rastreamento foram mobilizadas, seguindo pegadas e trilhas de arrasto, além de câmeras escondidas. A busca foi interrompida ao pôr do sol e retomada na manhã seguinte. Por volta das 8 horas, localizaram o corpo de Brandon perto de um leito seco de riacho, parcialmente consumido, com marcas consistentes com o ataque de uma tigresa adulta. A câmera dele foi encontrada próxima, quebrada e manchada de sangue. As autoridades confirmaram que T-113 nunca havia demonstrado agressividade antes. Ela não estava ferida nem fora provocada. Simplesmente reagiu como um predador selvagem reage ao perceber um movimento súbito. Brandon havia quebrado regras de segurança conhecidas, repetidas e aplicadas no parque. Regras criadas não apenas para proteger turistas, mas também os próprios animais. O Departamento Florestal da Índia classificou o ocorrido como acidente evitável. Raji Patel foi inocentado, seus registros de rádio e depoimento foram confirmados. Mesmo assim, o episódio reacendeu o debate sobre o impacto do turismo de influenciadores. Foi reforçado aos guias que qualquer hóspede que se levantasse em veículos deveria ser relatado. Os restos mortais de Brandon Miller foram cremados em Jaipur.
Sua família divulgou apenas um breve comunicado pedindo aos viajantes que respeitassem os guias locais e evitassem correr riscos desnecessários. Um guarda do parque resumiu bem: a tigresa não agiu de forma imprevisível. Ela agiu como um animal selvagem age. E basta um movimento errado para que tudo acabe. Em meio às montanhas da Colômbia Britânica, o silêncio pairava sobre as florestas ao redor do lago King Basket, conforme a luz do dia ia desaparecendo na noite de 12 de setembro de 2020. Esse seria o último dia de trabalho de campo solo de Thomas Reed. O local era remoto, até mesmo para padrões de áreas inexploradas, acessível apenas por antigas estradas de combate a incêndios, completamente fora da cobertura de celular. Os pinheiros se fechavam em torno de trilhas quase invisíveis, um terreno onde até caminhantes experientes avançavam com cautela, e onde ursos pardos circulavam com facilidade. Não era a primeira vez de Thomas naquela região. Ele estava monitorando o movimento dos ursos havia quase 2 semanas, documentando áreas de marcação e uso de trilhas para um projeto de documentário sobre predadores de topo, destinado a uma plataforma de streaming. Graduado pela Universidade da Colômbia Britânica com especialização em ecologia de predadores, Thomas era conhecido por seu trabalho metódico e sua preparação rigorosa. Ele havia personalizado seu Jeep Wrangler especificamente para expedições desse tipo: portas reforçadas, armazenamento de alimentos em compartimentos selados, comunicação por rádio instalada no teto e um localizador via satélite programado para enviar sinais a cada 48 horas. Na prática, seu veículo era ao mesmo tempo abrigo e estação de pesquisa. Quando estacionado, servia como ponto de observação, permitindo acompanhar a vida selvagem de perto sem precisar sair do carro. Naquela noite, Thomas estacionou em um topo de encosta, onde uma trilha de animais atravessava uma floresta inclinada. Instalou uma câmera de monitoramento a cerca de 5 metros do Jeep e voltou ao banco do motorista para organizar anotações e carregar dados das trilhas. Após uma pequena refeição dentro do veículo, guardou os restos de comida em um compartimento seguro para ursos, trancado em um cofre de aço adaptado no porta-malas. Depois de registrar suas observações no tablet, ele abriu ligeiramente a janela da frente para evitar o embaçamento, reclinou o banco e começou a cochilar. O que Thomas não sabia era que já estava sendo observado. Ursos pardos são predadores de topo e estão entre os animais terrestres mais poderosos da América do Norte. Estima-se que cerca de 15 mil ursos pardos habitem a Colômbia Britânica, uma das maiores concentrações do continente. Esses animais são solitários, percorrem grandes áreas e têm um olfato extraordinariamente aguçado, 7 vezes mais sensível que o de um cão farejador, capazes de detectar odores a mais de 9 quilômetros de distância. No início do outono, os ursos macho intensificam sua alimentação em preparação para o inverno, vagando por extensos territórios e explorando qualquer novidade em busca de alimento. O urso que encontrou o Jeep de Thomas era um macho adulto, posteriormente estimado em mais de 320 quilogramas, provavelmente atraído pelos odores remanescentes e pela atividade recente na trilha. Mesmo com todas as precauções de armazenamento, os ursos têm sido documentados tentando acessar caixas lacradas, veículos trancados e até esconderijos subterrâneos. Movidos pela curiosidade e pela força extrema, tornam-se perigosos mesmo sem demonstrar agressividade aberta. Por volta das 9 horas da noite, o urso se aproximou do Jeep. Circulou entre as árvores, farejando ao redor da trilha, e ficou de pé nas patas traseiras ao lado da janela do motorista. A proximidade do veículo com a trilha, somada aos odores humanos, já havia atraído o urso. Não se sabe ao certo o que desencadeou o ataque: movimento, luz ou cheiro. Mas em segundos, o animal atacou. O primeiro golpe quebrou o vidro da janela, o segundo rasgou a vedação de borracha e entortou a moldura da porta. Thomas tentou se afastar para o banco traseiro, mas o urso já havia rompido a dobradiça da porta. A fera enfiou a pata para dentro do Jeep, agarrando Thomas com violência e puxando-o para frente. Marcas de sangue encontradas no painel e no teto indicam que ele lutou, talvez tentando alcançar o spray de pimenta que mantinha perto do console, mas não conseguiu usar. Em poucos segundos, o urso estava parcialmente dentro do veículo, golpeando, mordendo e rasgando tudo ao redor. Perfurações profundas e lacerações massivas marcaram as paredes e os estofados. Todo o lado do motorista ficou salpicado de sangue. Quando Thomas perdeu seu check-in programado 2 dias depois, o sistema emitiu um alerta de emergência.
Um helicóptero de busca decolou ao amanhecer com uma equipe terrestre rastreando o último sinal de GPS. Encontraram o jipe abandonado no fim de uma estrada de acesso, coberto por galhos e poeira. As janelas estavam quebradas. A porta do motorista havia sido arrancada das dobradiças. O solo ao redor estava manchado de sangue. Próximo ao veículo encontraram restos parciais. Roupas rasgadas, uma bota, fragmentos de tecido e osso, compatíveis com o ataque fatal de urso. Perto dali, guardas instalaram uma armadilha com câmera. Na noite seguinte, o mesmo urso voltou. Foi capturado e, conforme o protocolo para ataques fatais, sacrificado. Análises de DNA confirmaram a correspondência com o material genético encontrado na cena. O incidente levou a uma revisão imediata dos protocolos para trabalhos de campo solo na Colômbia Britânica. Novas exigências incluíram alarmes térmicos de perímetro, sensores de movimento externos e regulamentações mais rígidas para pesquisadores que pernoitassem em veículos. Embora Thomas estivesse cumprindo todas as orientações vigentes, especialistas ressaltaram que o aumento da atividade de ursos em algumas áreas, especialmente no período pré-hibernação, exige camadas extras de proteção. Thomas Reed foi lembrado por seus colegas como um pesquisador inteligente, cuidadoso e apaixonado pela conservação. Era conhecido por incentivar jovens pesquisadores, levando estagiários ao campo para treinamentos práticos. Seu trabalho contribuiu tanto para pesquisas acadêmicas quanto para a educação pública. Sua morte foi registrada como acidente, mas entre os biólogos, o caso acendeu debates sérios sobre os limites do que é considerado preparado num ambiente onde basta um único encontro errado para tudo terminar. Lily Morgan, uma garota de 10 anos, vivia em uma casa ampla e isolada no interior da Pensilvânia com seus pais, Robert e Catherine. O casal Morgan era formado por executivos ricos da indústria farmacêutica que estavam frequentemente em viagens de negócios, deixando Lily aos cuidados de diferentes babás. O que realmente tornava aquela casa única, porém, era Max, um chimpanzé macho de 7 anos, adquirido por Robert como um animal de estimação exótico quando Lily tinha apenas 5 anos. Robert sempre foi fascinado por primatas. Quando surgiu a oportunidade de comprar um filhote de chimpanzé de um zoológico falido, no ano de 2001, ele agarrou a chance imediatamente, ignorando os protestos de Catherine. Ele insistia que o animal seria como um irmão para Lily, e que com os cuidados certos, esses animais eram extremamente inteligentes e perfeitamente seguros. Nos primeiros anos, Max de fato parecia o companheiro ideal. Era brincalhão, afetuoso e claramente adorava Lily. Os Morgan não pouparam despesas para o bem-estar do chimpanzé. Construíram um espaço anexo à casa especialmente para ele, com estruturas para escalar, brinquedos e até uma pequena piscina. Max tinha até seu próprio quarto, com uma cama feita sob medida e uma televisão. Participava das refeições com a família, usava talheres e bebia em copo de vidro. Quem visitava os Morgan ficava chocado com o quão humano Max parecia. Mas ao entrar na adolescência, o comportamento de Max começou a mudar de forma sutil. Tornou-se mais territorial em relação ao seu espaço e aos seus objetos. Pequenos incidentes começaram a surgir, que a princípio foram ignorados ou racionalizados pela família. Em uma ocasião, ele destruiu um sofá por ter ficado sozinho por muito tempo. Em outra, mordeu Catherine ao tentar tirar dele uma barra de chocolate roubada da despensa. Também teve um ataque de fúria quando Lily convidou amigos para brincar, forçando o término precoce do encontro. Robert minimizava os sinais de alerta, dizendo que Max estava apenas passando por uma fase de adolescência, como qualquer humano. Catherine, no entanto, começou a se preocupar de verdade. Ela passou a pesquisar mais sobre chimpanzés e entendeu que eles se tornavam cada vez mais fortes e imprevisíveis com o passar dos anos. A ideia de mandá-lo para um santuário já havia lhe ocorrido várias vezes, mas Robert recusava, alegando que Max era parte da família. Em uma manhã fria de outubro de 2005, os Morgan se preparavam para uma viagem de negócios de 1 dia e meio a Nova York. Para cuidar de Lily, contrataram Jessica Winters, uma estudante universitária de 23 anos. Ela já havia trabalhado com a família várias vezes e conquistado a confiança deles. Não se intimidava facilmente com animais e, inclusive, havia trabalhado em um centro de fauna silvestre, algo que deixava Robert tranquilo em relação ao comportamento de Max. Na época, as leis que regulamentavam a posse de animais exóticos eram bastante brandas.
Isso permitia que famílias como os Morgan mantivessem animais perigosos dentro de casa, com pouca ou nenhuma fiscalização. Embora alguns estados exigissem licenças, muitos não impunham qualquer restrição, tratando primatas como simples bichinhos de estimação. Seriam tragédias como a que estava prestes a acontecer que levariam posteriormente à criação de leis mais rigorosas sobre a posse de chimpanzés e outros animais silvestres. Antes de sair, Catherine entregou a Jessica uma lista detalhada com os compromissos e horários de Lily, fixada na geladeira. Max geralmente ficava em seu recinto quando os pais estavam fora, mas havia uma observação. Caso estivesse calmo, poderia ser solto dentro de casa por cerca de 1 hora à tarde. Jessica afirmou que tudo ficaria bem, dizendo que ela e Max se davam super bem. Assim que o carro dos Morgan virou a esquina e desapareceu, Jessica se virou para Lily com um sorriso, sugerindo uma maratona de filmes ou uma sessão de cookies. Mas o olhar da menina se dirigiu automaticamente para o espaço envidraçado onde Max estava, observando-as com atenção. Os olhos escuros do chimpanzé seguiam cada movimento que faziam, como se estivesse esperando por algo. Lily escolheu fazer cookies e comentou que Max adorava. A manhã foi tranquila, recheada de cookies de chocolate, jogos de tabuleiro e o primeiro filme de Harry Potter. Mas no início da tarde, os grunhidos de Max começaram a mudar. Ficaram mais altos, mais insistentes. Jessica ficou desconfortável. Lily disse que aquilo era normal. Max sempre ficava inquieto por volta desse horário e que seu pai costumava deixá-lo entrar. Jessica hesitou. Lembrou das instruções. Max só poderia entrar se estivesse calmo. Perguntou se esse comportamento era típico. E Lily respondeu com convicção que sim, que era só um jeito dele chamar atenção. Jessica logo perceberia o quanto estava errada. Mesmo contrariada, seguiu Lily até a porta dos fundos. À medida que se aproximavam, Max ficou em silêncio absoluto. Estava parado bem junto à entrada. Lily garantiu que estava tudo bem. Após uma breve pausa, Jessica destrancou a porta. Max entrou calmamente e abraçou Lily e se acomodou no sofá com um livro de figuras. Tudo parecia em ordem. Jessica sentiu-se segura o suficiente para pedir licença e subir ao banheiro. Perguntou se Lily ficaria bem sozinha por um instante. A menina respondeu que sim, ainda sentada ao lado do chimpanzé. Jessica mal havia fechado a porta do banheiro no andar de cima quando um grito agudo rasgou o ar. Congelada de medo, ela desceu as escadas aos saltos. A cena que viu na sala a marcaria para sempre. Max havia mudado completamente. Os pelos eriçados, os lábios retraídos num rosnado aterrorizante. Ele mantinha Lily imobilizada no chão, com as mãos poderosas apertando os braços dela. Sangue escorria do rosto da menina, onde uma mordida havia rasgado sua bochecha. Jessica gritou e lançou um abajur contra Max. O objeto acertou suas costas, fazendo com que ele soltasse Lily por um momento. Max então virou-se para Jessica e soltou um grito gutural tão forte que parecia estremecer as paredes. Nesse instante, Lily conseguiu se afastar, com o rosto ensanguentado. Jessica gritou para que ela corresse e se trancasse no quarto dos pais. Posicionou-se entre a menina e o chimpanzé em fúria. Lily correu para a escada, mas Max foi mais rápido. Num movimento brutal, puxou-a pelos cabelos, arrastando-a para trás com tanta força que Jessica ouviu um som seco. O crânio da menina batendo no chão de madeira. Jessica correu desesperada. Pegou um atiçador de ferro da lareira e desferiu um golpe contra o ombro de Max. O chimpanzé urrou de dor, mas não recuou. Avançou contra ela, derrubando-a com tanta força que o ar lhe escapou dos pulmões. Enquanto tentava recuperar o fôlego, Jessica enfiou a mão no bolso e pegou o telefone celular. Max voltou a se concentrar em Lily, que agora estava imóvel no chão. Começou a arrastá-la em direção à cozinha. Com os dedos trêmulos, Jessica discou para a emergência e explicou a situação em pânico. Deixou o telefone cair e se levantou cambaleando. Da cozinha vieram sons que jamais esqueceria. Ruídos úmidos e horríveis de carne sendo rasgada, ossos quebrando, entrecortados pelos grunhidos frenéticos de Max. Jessica pegou um pesado vaso de cristal e avançou até a porta da cozinha. Ao ver a cena, vomitou imediatamente. Max estava agachado sobre o corpo de Lily, com as mãos e o rosto cobertos de sangue. O rosto da menina era irreconhecível, o corpo pequeno e inerte. Jessica lançou o vaso com toda a força. O objeto estourou nas costas de Max, espalhando estilhaços. Ele se virou, os olhos selvagens, e correu na direção dela.
Jessica fugiu em direção à porta da frente. Com os dedos tremendo, tentou destrancar a porta enquanto ouvia os passos de Max se aproximando. Quando finalmente conseguiu abrir, sentiu as mãos poderosas dele a agarrando por trás. Seus dentes cravaram no ombro dela, rasgando músculos e tendões. A dor era insuportável, como fogo vivo. Movida por pura adrenalina, Jessica conseguiu acertar uma cotovelada no chimpanzé, se soltando. Caiu pelas escadas da varanda, rolou pelo cascalho da entrada e continuou se arrastando até a estrada, sangrando. Max ficou parado na porta, observando. Por um momento, parecia prestes a persegui-la. Mas então virou-se e voltou para dentro da casa. Jessica chegou à beira da estrada antes de desmaiar. Um motorista que passava encontrou seu corpo ensanguentado e chamou socorro. Quando os paramédicos chegaram, ela já havia perdido muito sangue e estava inconsciente. Dentro da casa, os policiais encontraram um cenário de horror indescritível. O corpo de Lily jazia mutilado na cozinha. Max havia voltado ao seu espaço, mas, ao ser abordado, avançou contra os agentes, que foram forçados a abatê-lo. Quando os Morgan retornaram, encontraram uma verdadeira cena de pesadelo. Lily estava morta. A casa havia se transformado em local de crime. Investigações revelaram que Max já apresentava sinais crescentes de agressividade nas semanas anteriores. A empregada mencionou que ele era possessivo em relação a Lily, às vezes até impedindo outras pessoas de se aproximarem dela. Um veterinário havia recomendado medicação, mas Robert ignorou o alerta. A tragédia destruiu os Morgan. Em menos de um ano, o casal se separou. Robert se mudou, incapaz de conviver com as lembranças. Catherine mergulhou em trabalhos voluntários, tentando dar sentido a uma vida sem Lily. O caso de Max foi um alerta terrível. Chimpanzés jamais são realmente domesticáveis. O calor tremulava sobre as áreas ao norte do Parque Nacional Kruger, no dia 4 de março de 2017. Um SUV prateado deslizava lentamente pela estrada de cascalho, enquanto o sol castigava a paisagem árida e o ar acima da trilha parecia derreter sob o calor. Perto do rio Letaba, o veículo seguia uma rota secundária estreita, levantando uma trilha de poeira atrás de si. O carro desviou levemente para o acostamento e parou sob a sombra rala de uma árvore féver. O motor ficou ligado. A janela estava aberta. À distância, a cena parecia tranquila. Apenas mais um turista pausando para uma foto. Mas algo já os observava das árvores. O Kruger é um dos maiores e mais biodiversos parques de vida selvagem da África, estendendo-se por mais de 19.300 km² no nordeste da África do Sul. O parque abriga centenas de espécies, incluindo leões, elefantes, leopardos e búfalos africanos. Visitantes podem explorar o parque com seus próprios veículos, desde que respeitem regras rígidas. Permanecer nas estradas designadas, não sair dos veículos e jamais alimentar ou interagir com os animais. Essas regras são claramente afixadas, reforçadas rigorosamente e punidas com multas severas. Mas, com o crescimento das redes sociais e dos influenciadores digitais, a linha entre explorar e performar tem se tornado cada vez mais tênue. Destiny Monroe, uma escritora freelance e blogueira de viagens de 27 anos de Atlanta, era conhecida por suas postagens aventureiras sobre viagens solo por parques nacionais e paisagens remotas. Ela tinha um pequeno, mas fiel público em seu blog pessoal, onde compartilhava reflexões sobre natureza, solitude e os desafios de explorar o mundo sozinha, sendo mulher. Fora do blog, Destiny trabalhava como revisora para uma editora local e atuava como voluntária em um centro de resgate de vida selvagem nos fins de semana. Formada em estudos ambientais, era apaixonada pela conservação, frequentemente usando seu espaço online para divulgar práticas de turismo ético e regiões naturais menos conhecidas. Amigos a descreviam como introspectiva e extremamente independente, alguém que preferia observar em silêncio do que criar espetáculos. Ela havia chegado à África do Sul com planos de escrever uma série sobre conservação da vida selvagem e ecoturismo, documentando suas experiências numa turnê autoguiada pelo Parque Kruger. No terceiro dia no parque, Destiny foi vista filmando a si mesma de dentro de seu carro alugado, parando repetidamente perto de animais. Postagens anteriores mostravam cenas dela alimentando macacos veludo, se aproximando demais de elefantes e realizando paradas não autorizadas em estradas de terra estreitas. Atitudes que, embora provavelmente tivessem a intenção de transmitir uma experiência mais imersiva,
ultrapassavam limites importantes de segurança. Naquela manhã, suas gravações incluíam cenas de um rebanho de búfalos africanos pastando sob a névoa do calor, enquanto seu veículo lentamente se aproximava. Os búfalos africanos são considerados um dos animais mais perigosos da África. Touros adultos podem pesar mais de 700 quilogramas e são responsáveis por mais mortes humanas em algumas regiões subsaarianas do que predadores como leões. Sua agressividade é descrita como imprevisível e explosiva. Ao contrário dos predadores de emboscada, os búfalos respondem diretamente a ameaças percebidas, atacando sem aviso prévio com impactos esmagadores de seus chifres, atropelando qualquer obstáculo no caminho. Machos são especialmente territoriais e reativos, principalmente durante a estação seca, quando os rebanhos se compactam. Naquela tarde, Destiny estacionou fora da estrada principal, perto de uma clareira parcialmente arborizada. Um pequeno grupo de búfalos pastava ali. Um deles, um grande macho, observava seu veículo com atenção silenciosa. Buscando um ângulo melhor para suas anotações no blog, Destiny abaixou a janela e permaneceu ali por mais tempo do que o recomendado. Observava calmamente, anotando detalhes, sem perceber a mudança sutil na postura do búfalo. Sem qualquer aviso, ele avançou. O primeiro impacto atingiu o paralama dianteiro, jogando o veículo de lado. Destiny entrou em pânico e tentou acelerar, mas o motor engasgou e o carro morreu. Um segundo golpe veio em seguida, esmagando a porta do motorista e forçando o SUV para dentro de uma vala rasa. O terceiro e último impacto fez o veículo tombar, prendendo Destiny sob a estrutura amassada. Ela foi jogada contra o pilar da porta durante a virada, pois não usava cinto de segurança, sofrendo um traumatismo craniano grave no impacto, o que causou perda de consciência imediata. Ela permaneceu presa, com lesões internas adicionais causadas pelo colapso do carro. O veículo foi encontrado horas depois por outro grupo de turistas que alertaram os guardas do parque. Quando a equipe de resgate chegou, Destiny já estava sem vida. Uma revisão das filmagens recuperadas da câmera de Destiny confirmou múltiplas violações das regras do parque, incluindo paradas não autorizadas e aproximação perigosa de animais. Em resposta, o Parque Nacional Kruger implementou um sistema de monitoramento digital para detectar veículos que saíam das estradas em tempo real. Novos avisos foram adicionados nos portões de entrada e protocolos de segurança atualizados foram distribuídos aos funcionários, com atenção especial para visitantes solo, blogueiros e fotógrafos que poderiam, ainda que involuntariamente, colocar-se em risco em busca de imagens diferenciadas. A morte de Destiny gerou debates acalorados nas redes sociais e na mídia. Sua família emitiu um breve comunicado pedindo privacidade e exortando outros viajantes a não repetir seus erros. Conforme a política dos parques nacionais da África do Sul, nenhuma ação foi tomada contra o búfalo envolvido, pois os animais não são removidos nem sacrificados por comportamento defensivo dentro de áreas protegidas. A causa da morte foi registrada como trauma por impacto e lesões por esmagamento causadas por ataque de animal. Seus restos foram repatriados para os Estados Unidos para sepultamento privado. Nas primeiras horas de 9 de maio de 2016, o calor residual da estação seca ainda impregnava o solo da província sul da Zâmbia. As estradas de terra estavam vazias enquanto a meia-noite se aproximava. Apenas um veículo ainda cruzava os caminhos poeirentos. Uma velha picape Hilux, avançando pela trilha que seguia próxima às margens do rio Kafue. Os pneus levantavam poeira em uma estrada que não via tráfego havia horas. No papel, aquela rota não tinha nada de anormal. Era um atalho conhecido, frequentemente usado por trabalhadores voltando de turnos noturnos. A estrada de terra passava a menos de 20 metros da margem do rio, uma área de travessia ativa para hipopótamos, que se movem entre a água e áreas de pastagem durante a madrugada. Xanda Mulenga, um técnico de mineração de 39 anos, empregado em uma mina de cobre perto de Mazuba, havia ficado até tarde terminando uma tarefa de manutenção. A estrada principal para sua aldeia levaria quase 1 hora. O atalho, que seguia paralelo ao rio Kafue por vários quilômetros, cortava o trajeto quase pela metade. Não era uma escolha incomum. Xanda já havia feito aquele percurso diversas vezes sem problemas. Mas durante a estação seca, quando a grama diminui e as margens do rio ficam expostas, aquela região se transforma completamente.
O rio Kafu é um dos mais importantes cursos d'água da Zâmbia e também um dos mais perigosos. Nas margens, muito mais do que água se esconde. Os hipopótamos utilizam essas áreas como corredores noturnos, emergindo para pastar e retornando antes do amanhecer. Com a ausência de chuvas, os caminhos que antes se espalhavam pelas planícies alagadas tornam-se estreitos e bem marcados, muitas vezes cruzando diretamente as estradas rurais. Um motorista não saberia que estava entrando numa zona de travessia até ser tarde demais. Hipopótamos não são predadores, mas são responsáveis por mais mortes de humanos na África do que qualquer outro grande animal. Machos adultos podem ultrapassar 1.300 kg e tornam-se extremamente agressivos quando separados da água ou surpreendidos a curta distância. Suas mandíbulas podem se abrir em mais de 150 graus e exercer uma pressão superior a 800 kg por centímetro quadrado. Força suficiente para esmagar ossos e despedaçar carrocerias de veículos. A maioria dos ataques acontece em completo silêncio, sem rosnados, sem ameaças, apenas uma investida repentina. Somente na Zâmbia, estima-se que entre 40 e 50 pessoas morram a cada ano em incidentes com hipopótamos, a maioria em áreas rurais onde a convivência com rios e lagos é parte da rotina. Muitos desses casos nem chegam a ser registrados oficialmente, mas autoridades e organizações de conservação apontam os hipopótamos como uma das principais preocupações em regiões como os vales dos rios Kafue e Luangwa. Nesses lugares, o perigo pode surgir da estrada aparentemente mais segura. Por volta da 1 da manhã, a picape de Xanda contornava uma curva, os faróis varrendo o mato ralo e o cascalho, quando uma forma colossal surgiu no caminho. Um enorme hipopótamo macho acabara de subir a margem oposta, voltando para o rio após pastar mais acima. O animal hesitou por um breve momento antes de baixar a cabeça e disparar. Não houve tempo para desviar. Não havia sinais de advertência, nem mesmo o reflexo dos olhos do animal. Apenas a massa cinzenta iluminada abruptamente pelos faróis. Naquela região, viajar à noite sempre era um risco, mas Xanda conhecia bem aquela estrada e confiava nela. Naquela noite, porém, seu caminho cruzou diretamente com um dos habitantes mais perigosos do rio, e já era tarde demais para reagir. O impacto ocorreu segundos depois. O hipopótamo atingiu o lado do motorista, esmagando a porta e lançando a picape violentamente para a direita. O vidro explodiu para fora, a estrutura metálica cedeu sob a força bruta. Xanda ainda estava preso pelo cinto de segurança, mas a pancada fez a porta amassar contra suas costelas. Ele tentou alcançar a alavanca de câmbio, talvez para engatar a ré ou escapar de alguma forma, mas uma segunda investida do hipopótamo acabou com qualquer tentativa. O animal mordeu a moldura da janela e arrancou parte da lateral do veículo. Em seguida, avançou e cravou as mandíbulas no torso superior de Xanda, arrastando-o para fora em um único puxão. Suas pernas bateram no painel, o cinto se soltou e ele caiu no chão. O hipopótamo o pisoteou com seu peso imenso, esmagando o externo e deslocando a coluna vertebral antes de morder novamente na região do abdômen. O animal permaneceu no local por apenas alguns instantes antes de desaparecer de volta na vegetação. Todo o ataque durou menos de 1 minuto. Quando Xanda não retornou para casa ao amanhecer, um colega de trabalho decidiu seguir o atalho para procurá-lo. Encontrou a picape a poucos quilômetros da aldeia, tombada em uma vala. O lado do motorista estava completamente destruído. Manchas de sangue marcavam o cascalho. Pouco adiante, entre a vegetação, o corpo de Xanda jazia de bruços, coberto por ramos quebrados e grama amassada. Socorristas confirmaram o óbito no local. A causa da morte foi atribuída a trauma maciço por esmagamento e lacerações. Não houve investigação. Não houve busca pelo animal. O hipopótamo já havia retornado ao rio. A empresa de mineração emitiu um alerta de segurança na semana seguinte, instruindo os funcionários a evitarem a rota ribeirinha após o anoitecer. Nenhuma outra medida foi tomada. Dentro de poucas semanas, o atalho foi praticamente abandonado. Na vila de Masso, situada à beira da floresta de Kibale, em Uganda, pessoas e chimpanzés selvagens conviviam há gerações. A relação era de respeito mútuo. Os moradores mantinham distância e os primatas raramente ultrapassavam os limites invisíveis do território humano. Mas isso começou a mudar, lentamente e de forma quase imperceptível, até se tornar uma tragédia anunciada. Amara Nkosi,
uma parteira de 32 anos e mãe de 5 filhos, havia vivido toda a sua vida naquela vila. Seu marido, Taban, trabalhava como guia para pesquisadores e estudiosos da floresta. Foi ele o primeiro a perceber as mudanças, ainda no início da estação chuvosa de 2017. Pequenos sinais começaram a surgir. Alimentos sumiam misteriosamente, recipientes de água eram encontrados derrubados, e ruídos estranhos ecoavam das árvores logo após o pôr do sol. Taban suspeitava dos chimpanzés. O macho alfa do grupo local, Kondo, havia sido morto em uma luta brutal. Seu sucessor, um chimpanzé chamado Mozi, era mais ousado, destemido e agressivo. Com Mozi no comando, os primatas passaram a se aproximar mais da vila. Não mais com a postura de quem observa e recua, mas com olhos que analisavam, testavam limites. O conselho da vila, no início, ignorou as preocupações de Taban. Os chimpanzés sempre estiveram ali. Fortes, sim, mas não perigosos. Como precaução, apenas reforçaram a segurança dos estoques de alimentos e recomendaram cautela. Mas nada além disso, então a situação piorou. Certa noite, uma plantação de mandioca foi destruída. Roupas desapareceram do varal. Vários moradores relataram ter visto chimpanzés à beira da floresta, em pé, encarando diretamente os humanos, batendo galhos no chão e soltando gritos estridentes. Em um desses dias, o filho mais velho de Amara Jabari chegou em casa correndo e chorando. Estava pegando lenha quando 3 chimpanzés começaram a segui-lo. Aproximaram-se em silêncio e depois avançaram, parando subitamente, como se testassem sua reação. Eles só recuaram quando Jabari entrou nos limites da vila. Naquela mesma noite, Taban e alguns homens decidiram montar guarda. Por volta da meia-noite ouviram os sons, gritos altos, tambores corporais e passos agitados. Com lanternas, avistaram ao menos uma dúzia de chimpanzés patrulhando a borda da vila, entrando e saindo das clareiras. Gritaram, bateram panelas e os primatas recuaram, mas não por muito tempo. Na manhã seguinte, o conselho finalmente agiu. Chamaram as autoridades de fauna e colocaram regras provisórias. Ninguém entraria na floresta sozinho, as crianças deveriam permanecer no centro da vila e todo o alimento seria trancado em depósitos seguros. Mas as mensagens levariam dias para chegar às agências responsáveis. E a vila de Maço não podia parar. Eles dependiam da floresta para viver. Da lenha, dos alimentos, das ervas medicinais e, sobretudo, da água. 3 dias depois da reunião, a água nas reservas comunitárias estava quase esgotada. Sem chuvas para reabastecer os recipientes e com seus filhos mais novos apresentando sinais de desidratação, Amara decidiu agir. Junto com mais 6 mulheres, entre elas sua cunhada, Nia, ela se dirigiu à fonte de água natural dentro da floresta. Levaram facões e bastões, mais por conforto psicológico do que por real capacidade de defesa. Saíram ao meio-dia, planejando voltar antes do pôr do sol. O caminho parecia mais silencioso do que o normal. Nenhum som de pássaros, nenhuma movimentação nas folhagens. O papo entre as mulheres, geralmente animado, deu lugar a um silêncio tenso. Quando chegaram à nascente, apressaram-se para encher os recipientes. A água saía devagar, o que prolongava a estadia. Amara começou a se sentir inquieta. Olhou em volta com a sensação de que estavam sendo observadas. De repente, Nia parou, com os olhos arregalados, e apontou para os galhos. Sentado em um galho baixo, olhando diretamente para o grupo, estava Mozi. Seu ombro, marcado por cicatrizes, refletia a luz do sol que escapava pela copa das árvores. Com um gesto, Amara indicou que todas deviam pegar os recipientes e se afastar devagar em direção à trilha. Estavam quase alcançando a segurança quando o inferno se instaurou. A floresta explodiu em sons. Gritos agudos, galhos sendo quebrados, passos pesados. De todos os lados surgiram chimpanzés. Pelo menos 15, quase todos machos, avançando com determinação em direção ao grupo de mulheres. O pânico tomou conta. Elas largaram os baldes e correram. A tentativa de fuga organizada foi imediatamente destruída pelo medo. Amara gritava para que ficassem juntas, mas a maioria se dispersou. Algumas correram em direção à vila, outras se embrenharam mata adentro, desorientadas. Amara conseguiu correr ao lado de Nia e mais 2 mulheres. Mas podiam ouvir os chimpanzés ganhando terreno a cada segundo. O chão da floresta era traiçoeiro, cheio de raízes, buracos e galhos caídos. Nia tropeçou primeiro. Seu pé enroscou e ela caiu. O grito ecoou entre as árvores. Amara parou e voltou correndo para ajudá-la.
As outras duas hesitaram, mas seguiram em frente. 3 chimpanzés chegaram até Nia antes que Amara pudesse alcançá-la. Mose foi o primeiro a agarrar seu braço, puxando-a com força surpreendente. Os outros 2 cercaram a cena, gritando com os pelos eriçados, tentando parecer ainda maiores. Amara brandiu o facão e acertou Mose no braço, cortando a pele do alfa, que soltou um grito misto de dor e raiva. Ele largou Nia e Amara a ajudou a se levantar. Por um instante acreditou que escapariam. Correram juntas por cerca de 10 metros, até que Amara foi derrubada por trás. Mose, ferido, a havia seguido. Jogou-se contra ela com força, derrubando-a de rosto no chão. O impacto tirou-lhe o ar dos pulmões. Então começou o ataque. Com as mãos fortes, Mose virou Amara de costas e mordeu seu rosto com violência. A dor foi indescritível. Ela sentiu o osso da bochecha se quebrar sob a mandíbula poderosa do chimpanzé. Mais primatas chegaram. Eles atacavam os membros dela, mãos, pernas, pés, com uma crueldade metódica. Um deles puxou o braço direito com tanta força que o ombro saiu do lugar. Outro arrancou um pedaço de carne da panturrilha. Em meio à dor e ao terror, Amara mal conseguia processar o que acontecia. Ouvia os gritos de Nia, o som de galhos quebrando, a movimentação dos chimpanzés. Até que, finalmente, veio a escuridão. Nia conseguiu escapar. Correu em direção à vila, gritando. Seus gritos alertaram Taban e outros homens que correram com lanças e facões para o socorro. Gritaram, bateram em troncos, tentaram fazer barulho suficiente para afugentar os chimpanzés. Quando chegaram até Amara, o ataque já durava quase 15 minutos. Os primatas recuaram, soltando gritos de desafio enquanto desapareciam na mata. O que deixaram para trás nunca seria esquecido. Amara estava imóvel, estendida sobre o chão encharcado de sangue. Seu rosto era irreconhecível, o braço direito quase decepado, e partes inteiras de carne haviam sido arrancadas das pernas e do tronco. Taban caiu de joelhos ao lado da esposa. Não havia mais o que fazer. As outras mulheres do grupo conseguiram escapar com vida. 3 delas, no entanto, ficaram feridas, com cortes, arranhões ou lesões causadas por quedas. A vila de Maço mergulhou em luto. Prepararam o corpo de Amara conforme a tradição, mas a cerimônia, que costumava durar 3 dias, teve que ser encurtada e realizada no centro da vila. Ninguém ousava se aproximar da floresta. As autoridades chegaram 4 dias depois. Junto com especialistas em comportamento de chimpanzés, iniciaram uma investigação. O que descobriram era alarmante. A comunidade liderada por Mose havia passado por uma mudança cultural. A morte do antigo alfa e o crescimento do desmatamento na região forçaram os primatas a se aproximarem mais dos humanos. Sob o comando de Mose, perderam o medo e aprenderam algo muito mais perigoso, que humanos podiam ser caçados. O ataque a Amara não foi um surto de agressividade, mas uma ação coordenada, similar à forma como chimpanzés caçam macacos ou pequenos antílopes. As autoridades transferiram os moradores de Maço para uma nova vila, a vários quilômetros de distância, fora do alcance do território dos chimpanzés. A vila original foi abandonada, engolida aos poucos pela floresta. Taban, agora viúvo e com 5 filhos, conseguiu emprego em um centro de conservação. Usava seu conhecimento para ajudar pesquisadores a entender e prevenir novos conflitos. Os chimpanzés continuaram vivendo na floresta de Kibale, mas a população começou a cair com o avanço do desmatamento. Mose liderou seu grupo por mais 7 anos, até ser morto em uma disputa territorial com outro grupo. Porém, os comportamentos que ele ensinou permaneceram. A comunidade de chimpanzés de Kibale passou a ser estudada como um dos poucos casos documentados de primatas selvagens que desenvolveram estratégias para caçar humanos. Para os ex-moradores da vila, a floresta, que um dia fora lar e sustento, virou um pesadelo vivo. Eles contavam suas histórias aos filhos e netos, ensinando a respeitar os chimpanzés, a manter distância e lembrar que, por trás das expressões quase humanas, havia criaturas selvagens, capazes de violência calculada. Acima de tudo, ensinaram uma lição dolorosa. O equilíbrio entre humanos e vida selvagem é frágil e pode se romper num piscar de olhos, transformando séculos de convivência em puro terror. Essas histórias são um lembrete poderoso de que, por mais fascinantes que sejam, chimpanzés continuam sendo animais selvagens, imprevisíveis, fortes e perigosos. A aparência amigável, os gestos parecidos com os nossos, até mesmo o olhar expressivo. Tudo isso pode enganar, mas por trás dessas semelhanças há instintos que nós não podemos controlar.
Ao longo do tempo, a linha entre convivência e conflito com o mundo natural tem se tornado cada vez mais tênue. Quando invadimos o território desses animais, seja com câmeras, com comida ou com cercas, é só uma questão de tempo até que algo aconteça. E quando acontece, as consequências podem ser trágicas. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!